A história da família Smurl é um dos casos mais assustadores e meticulosamente documentados de assombração já registrados nos Estados Unidos. O que deveria ter sido o sonho americano de uma família trabalhadora se transformou em um pesadelo que duraria mais de uma década, deixando cicatrizes profundas não apenas na família, mas em todos aqueles que testemunharam os eventos sobrenaturais que ocorreram naquela residência amaldiçoada. Tudo começou, de forma aparentemente inocente, na década de 1970, mais precisamente em 1974, em West Pittston, uma pequena cidade localizada no condado de Luzerne, na Pensilvânia. Esta região, conhecida por suas minas de carvão e história industrial, seria palco de eventos que desafiariam todas as explicações racionais e científicas conhecidas pela humanidade. Jack e Janet Smurl eram um casal comum, trabalhador e devoto. Jack trabalhava como motorista de caminhão, enquanto Janet dedicava-se aos cuidados do lar e das filhas. Eles eram católicos praticantes, frequentadores assíduos da igreja local e jamais imaginaram que seriam protagonistas de um dos casos mais extremos de possessão demoníaca e assombração residencial já estudados. A residência que se tornaria o centro de tanto terror ficava localizada na J Street, número 328 e 330. Na verdade, tratava-se de uma propriedade duplex, dois lares geminados compartilhando uma parede comum. Esta característica arquitetônica seria crucial para os eventos que se desenrolariam nos anos seguintes. Os Smurl compraram a metade do duplex com grande entusiasmo. A casa, construída na década de 1890, tinha mais de 80 anos de idade quando a família se mudou. Era uma construção robusta, de tijolos vermelhos, com 3 andares, incluindo um sótão espaçoso e um porão úmido e escuro que se estendia sobre toda a estrutura. Os pais de Jack, John e Mary Smurl compraram a outra metade do duplex, o número 328. A ideia de ter a família estendida vivendo tão próxima era reconfortante para todos. As duas famílias poderiam se apoiar mutuamente, compartilhar refeições e criar as crianças em um ambiente familiar acolhedor. Inicialmente, a casa parecia perfeita. Tinha espaço suficiente para as 4 filhas do casal: Dawn, Heather, Shannon e Karen. Os cômodos eram amplos, havia um quintal onde as crianças podiam brincar e a vizinhança era tranquila e segura. Jack e Janet dedicaram-se a tornar aquele lugar um verdadeiro lar, investindo tempo e recursos em reformas e decoração. Mas havia algo sobre aquela casa que ninguém poderia prever. Algo antigo, algo malévolo que residia nas sombras, aguardando o momento certo para se revelar. As primeiras manifestações começaram de forma sutil, quase imperceptível. Foram os sons que primeiro chamaram a atenção da família. Logo após a mudança, estranhos ruídos começaram a se espalhar pela casa, especialmente durante as horas mais silenciosas da noite. Passos pesados ecoavam no sótão, apesar de ninguém estar lá. O som era inconfundível. As tábuas antigas do peso rangendo sob o peso de alguém, caminhando deliberadamente de um lado para outro. Jack subia para investigar, lanterna em mãos, mas sempre encontrava o sótão completamente vazio, com apenas caixas empoeiradas e móveis antigos cobertos por lençóis. Batidas nas paredes se tornaram uma ocorrência quase diária. Não eram batidas suaves ou aleatórias, eram golpes fortes, rítmicos, que pareciam vir de dentro das próprias paredes. Às vezes, as batidas se moviam, começando em um ponto da casa e viajando através das paredes até outro cômodo, como se algo estivesse caminhando dentro da estrutura da casa. Ruídos inexplicáveis de raspagem, como se móveis pesados estivessem sendo arrastados, perturbavam o sono da família. Janet acordava sobressaltada, com um coração acelerado, esperando encontrar algum intruso reorganizando seus móveis. Mas tudo estava sempre exatamente onde deveria estar. A família tentou encontrar explicações racionais.
Talvez fossem os canos velhos, expandindo e contraindo com as mudanças de temperatura. Talvez fossem roedores no sótão ou nas paredes. Jack chamou encanadores, eletricistas e até um exterminador de pragas. Todos inspecionaram a casa minuciosamente, mas nenhum encontrou nada que pudesse explicar os sons perturbadores. Os pais de Jack, vivendo no duplex ao lado, também começaram a ouvir coisas estranhas. Mary Smurl relatou ouvir vozes sussurrando em cômodos vazios, conversas que cessavam abruptamente quando ela entrava para investigar. Com o tempo, os fenômenos se intensificaram dramaticamente. Não eram mais apenas sons inexplicáveis. Agora, objetos físicos começaram a se mover sozinhos, como se fossem controlados por uma força invisível e deliberada. Janet estava na cozinha, preparando o jantar, quando viu com seus próprios olhos uma cadeira se mover lentamente pelo chão. Não foi empurrada por ninguém, não havia correntes de ar. Simplesmente começou a deslizar como se alguém invisível a estivesse puxando. Ela deixou cair a colher que segurava, paralisada pelo medo. Gavetas se abriam e se fechavam sozinhas, às vezes com tanta força que seu conteúdo era espalhado pelo chão. Os armários da cozinha batiam repetidamente, criando um barulho bem ensurdecedor que deixava toda a família em estado de alerta constante. Fotografias emolduradas nas paredes começaram a cair, sem razão aparente. O mais perturbador era que isso acontecia mesmo quando as molduras estavam firmemente presas com pregos robustos. Jack verificava as fixações, reforçava-as, mas as fotos continuavam caindo, como se algo quisesse remover sistematicamente qualquer sinal de felicidade familiar daquela casa. Dawn, a filha mais velha, relatou que seus brinquedos mudavam de lugar durante a noite. Ela organizava cuidadosamente suas bonecas em uma prateleira antes de dormir, mas acordava para encontrá-las espalhadas pelo quarto em posições estranhas, algumas até viradas de frente para a parede, como se estivessem sendo castigadas. Os eletrodomésticos começaram a apresentar comportamento errático. O rádio ligava sozinho no meio da noite, sempre sintonizado em estática ou em frequências estranhas que emitiam sons incompreensíveis. A televisão mudava de canal sozinha, às vezes parando em telas de nerve estática, onde, segundo Janet, era possível ver brevemente rostos distorcidos formados pelos pontos brancos e pretos. Um dos aspectos mais perturbadores da assombração foi o aparecimento de odores inexplicáveis e repugnantes. Um cheiro pútrido começou a aparecer do nada, tomando os cômodos sem qualquer explicação lógica. O odor era inconfundível, cheirava a carne em decomposição, a morte, algo profundamente errado. Era tão intenso que fazia os membros da família engasgarem e correrem para abrir as janelas, desesperados por ar fresco. Mas mesmo com todas as janelas abertas, o cheiro persistia, como se emanasse das próprias paredes. O mais perturbador era a natureza seletiva do odor. Ele aparecia em cômodos específicos, geralmente nos quartos das crianças ou no quarto principal, onde Jack e Janet dormiam. Às vezes, o cheiro se concentrava em um único ponto da sala, como se algo invisível e em decomposição estivesse parado ali, observando-os. Jack chamou inspetores, preocupado com a possibilidade de haver um animal morto nas paredes ou sob o piso. A casa foi minuciosamente inspecionada, incluindo o espaço entre as paredes e o porão. Nada foi encontrado. Nenhuma explicação natural poderia justificar aquele fedor horrível que aparecia e desaparecia sem padrão previsível. Janet começou a associar o cheiro com os momentos de maior atividade paranormal. Sempre que o cheiro surgia, outros fenômenos seguiam logo depois. Objetos se movendo, sons aumentando em intensidade, sombras se manifestando. O mais aterrorizante aconteceu. A família viu sua primeira aparição completa. Não eram mais apenas sons ou objetos se movendo. Agora havia algo visível, algo que podia ser visto e que observava a família com intenções claramente malévolas. Foi uma noite de inverno particularmente fria. Janet estava na sala, dobrando roupas enquanto as crianças dormiam no andar de cima. Jack ainda não havia retornado de seu turno de trabalho. As luzes estavam acesas, o aquecedor zumbia suavemente, tudo parecia normal. De repente,
A temperatura da sala despencou. Janet podia ver sua própria respiração formando nuvens de vapor no ar. O aquecedor continuava funcionando, mas o frio era profundo, penetrante, antinatural. Era como se toda a energia térmica estivesse sendo sugada do ambiente. Foi quando ela viu uma sombra escura, alta e ameaçadora, materializando-se lentamente no canto da sala. Não era uma sombra normal, projetada pela luz. Era uma entidade tridimensional, mais escura que qualquer escuridão natural, como se absorvesse a própria luz ao seu redor. A figura tinha forma vagamente humanoide, mas distorcida e alongada. Media cerca de 2 metros de altura, com ombros largos e uma presença que irradiava malevolência. Não tinha características faciais definidas, mas Janet podia sentir que estava sendo observada, analisada, estudada por algo profundamente malévolo. Ela ficou paralisada, incapaz de gritar ou se mover. A entidade permaneceu imóvel por vários segundos que pareceram eternidades, apenas observando-a. Então, tão repentinamente quanto apareceu, começou a se dissipar, desfazendo-se como fumaça, até desaparecer completamente. Janet correu para o telefone e ligou para Jack, implorando que ele voltasse para casa imediatamente. Quando ele chegou, encontrou sua esposa tremendo incontrolavelmente, incapaz de articular claramente o que havia testemunhado. A partir daquela noite, as aparições se tornaram mais frequentes. A sombra era vista por diferentes membros da família em diferentes cômodos. Às vezes, aparecia no topo da escada, bloqueando o caminho. Outras vezes, era vista através das janelas, do lado de fora da casa, olhando para dentro. As filhas de Jack e Janet ficavam cada vez mais aterrorizadas. O que começou como um incômodo se transformou em trauma psicológico profundo que afetaria as crianças por anos. Dawn, a mais velha, começou a ter pesadelos terríveis. Ela acordava gritando no meio da noite, suando frio, falando sobre uma pessoa má que visitava seu quarto. Descrevia uma figura sombria que ficava parada ao pé de sua cama, apenas observando-a enquanto tentava dormir. Heather desenvolveu pavor de ficar sozinha em qualquer cômodo da casa. Ela seguia sua mãe obsessivamente, agarrando-se à sua roupa, implorando para não ser deixada sozinha nem por um momento. A menina insistia que eles a pegavam quando estava sozinha, embora não conseguisse explicar claramente quem eram eles. Shannon, ainda muito jovem, começou a falar com entidades invisíveis. Janet ouvia sua filha conversando animadamente em seu quarto, e quando perguntava com quem estava falando, Shannon apontava para cantos vazios e dizia que eram os seus amigos. Mas esses amigos a assustavam. Shannon frequentemente terminava essas conversas chorando e pedindo para que eles fossem embora. Karen, a mais nova, desenvolveu um medo inexplicável do porão. Ela se recusava terminantemente a descer as escadas, mesmo durante o dia. Quando forçada a se aproximar da porta do porão, entrava em pânico absoluto, gritando e se debatendo com força surpreendente para uma criança tão pequena. As meninas começaram a apresentar problemas na escola. Suas notas caíram, tinham dificuldade de concentração e as professoras relatavam um comportamento retraído e ansioso. Nenhuma delas queria convidar amigas para dormir em casa, com medo do que as amigas poderiam testemunhar. O mais perturbador eram as marcas físicas. Várias vezes, as crianças acordavam com arranhões e hematomas inexplicáveis em seus braços e pernas. Eram marcas que definitivamente não estavam lá quando foram dormir. Quando questionadas, as meninas insistiam que não se lembravam de ter se machucado.
A situação deteriorou-se dramaticamente quando a entidade começou a realizar ataques físicos diretos contra os membros da família. Não eram mais apenas assustos e manifestações visuais, agora havia violência física real e inegável. Jack foi a primeira vítima de um ataque completo. Era uma noite comum e ele estava se preparando para dormir quando sentiu algo o agarrar violentamente pelo tornozelo. Antes que pudesse reagir, foi puxado da cama com força brutal, caindo no chão com um impacto doloroso que deixou hematomas. Ele se levantou rapidamente, esperando encontrar um intruso, mas o quarto estava vazio. Apenas ele e Janet, que havia testemunhado todo o incidente e estava apavorada. Jack sentia ainda a pressão firme ao redor de seu tornozelo, como se mãos invisíveis ainda estivessem agarradas a ele. Os ataques se tornaram mais frequentes e agressivos. Jack relatou ser empurrado nas escadas, sendo quase jogados cada abaixo em várias ocasiões. Ele sentia socos e tapas vindo do nada, impactos físicos reais que deixavam marcas visíveis em seu corpo. Desenvolveu hematomas, arranhões profundos e até pequenos cortes que apareciam espontaneamente. Durante a noite, Jack frequentemente acordava sufocado, como se algo estivesse pressionando seu peito e impedindo-o de respirar. Lutava contra a força invisível, desesperada por ar, até que subitamente a pressão desaparecia e ele podia respirar, novamente, ofegante e aterrorizado. Janet também não foi poupada. Em uma ocasião particularmente aterrorizante, ela estava sozinha no quarto quando sentiu mãos geladas tocando seu rosto. Não eram toques suaves, eram carícias violentas e invasivas que a deixaram com a pele dolorida. Ela correu para o espelho e viu marcas vermelhas onde havia sido tocada, como se dedos invisíveis tivessem pressionado sua pele com força. A pior experiência de Janet aconteceu quando ela afirmou ter visto uma figura feminina sombria ao lado de sua cama durante a noite. Essa entidade era diferente da sombra masculina que normalmente aparecia. Era menor, mas irradiava uma malevolência ainda mais intensa. A figura feminina se inclinava sobre Janet quando ela estava deitada, aproximando seu rosto do dela. Janet podia sentir uma respiração fria e úmida em sua pele. Cheirava a terra e decomposição. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu. Tentou se mover, mas estava completamente paralisada, como se um peso invisível a mantivesse presa à cama. Quando finalmente conseguiu se libertar do que parecia ser uma paralisia induzida, a figura havia desaparecido. Mas Janet sabia que havia sido real. As marcas de dedos frios em seus braços e a sensação de violação persistiram por dias. O que tornava o caso Smurl particularmente credível era que não era apenas a família que testemunhava os fenômenos. Os vizinhos também começaram a ouvir e ver coisas que não podiam ser explicadas racionalmente. Moradores da Chase Street relatavam gritos aterrorizantes vindos da casa dos Smurl, especialmente durante as primeiras horas da manhã. Eram gritos de puro terror que os acordavam e os deixavam olhando nervosamente para a residência, preocupados com o que poderia estar acontecendo lá dentro. Batidas altas e violentas podiam ser ouvidas do lado de fora da casa. Não eram sons normais de uma família vivendo sua rotina. Eram sons de impactos pesados, como se móveis estivessem sendo jogados contra as paredes ou portas sendo batidas com força extrema. Vários vizinhos juraram ter visto luzes estranhas através das janelas da casa Smurl. Não eram luzes normais de lâmpadas ou lanternas. Eram luminosidades pulsantes, às vezes com tons esverdeados ou azulados que apareciam e desapareciam sem padrão lógico. A vizinha mais próxima, Mrs. Kowalski, relatou ter visto a sombra de uma figura enorme projetada na cortina de um dos quartos do segundo andar. A silhueta era desproporcional e não correspondia a nenhum membro da família Smurl. Ela descreveu a figura como tendo algo errado com suas proporções, parecendo mais alta e mais angular do que qualquer ser humano normal. Até pessoas passando pela rua relatavam sensações de desconforto intenso ao passar em frente à casa Smurl.
Muitos descreviam uma súbita sensação de frio, mesmo em dias quentes de verão, acompanhada por um sentimento inexplicável de estar sendo observado ou de não ser bem-vindo. Um carteiro que fazia entregas na área mencionou que seu cachorro, que sempre o acompanhava em sua rota, se recusava terminantemente a se aproximar da casa Smurl. O animal ficava tenso, rosnava em direção à residência e tentava puxar seu dono na direção oposta. A situação chegou a um ponto em que a casa começou a ganhar uma reputação na vizinhança. Crianças não brincavam na calçada na frente da propriedade. Adultos evitavam passar por ali se pudessem escolher outro caminho. A casa começou a ser vista como amaldiçoada, um lugar a ser evitado a todo custo. Desesperados e sem saber mais a quem recorrer, Jack e Janet decidiram buscar ajuda na igreja local. Como católicos devotos, acreditavam que se realmente estavam lidando com algo sobrenatural e maligno, a Igreja Católica seria sua melhor esperança de libertação. O padre Robert McKenna foi o primeiro padre a visitar a residência. Ele era um homem experiente, que já havia realizado bênçãos residenciais inúmeras vezes ao longo da sua carreira. No entanto, nada o preparou para o que encontraria na Chase Street. Assim que entrou na casa, o padre McKenna sentiu uma presença opressiva. Ele descreveu a atmosfera como pesada e hostil, como se o próprio ar dentro da casa estivesse carregado de malevolência. A temperatura parecia mais baixa dentro da residência do que deveria estar, e ele tinha a constante sensação de estar sendo observado por algo invisível. Durante a primeira bênção, o padre McKenna percorreu a casa com água benta, recitando orações de proteção e purificação. Aspergiu água benta em cada cômodo, prestando atenção especial aos quartos onde a atividade paranormal era mais intensa. No momento em que começou a rezar no quarto principal, eventos estranhos começaram a ocorrer. Objetos na cômoda começaram a vibrar. As gavetas abriram-se violentamente, jogando roupas no chão. O crucifixo que Janet mantinha na parede caiu, como se tivesse sido arrancado propositalmente. O padre McKenna intensificou suas orações, sua voz ficando mais firme e autoritária. Foi quando sentiu algo o empurrar pelas costas com força considerável. Ele tropeçou, mas manteve o equilíbrio, continuando suas orações com determinação renovada. A bênção foi concluída, e por alguns dias a família experimentou um período relativo de calma. Eles começaram a ter esperança de que talvez o ritual tivesse funcionado, que finalmente estariam livres do tormento que haviam suportado. Mas a paz foi breve. Dentro de uma semana, a atividade retornou, e estava mais intensa do que nunca. Era como se a entidade tivesse sido temporariamente suprimida, mas agora voltava com raiva multiplicada, furiosa por ter sido desafiada. O padre McKenna voltou várias vezes, realizando bênçãos adicionais e orações mais poderosas. Ele trouxe relíquias sagradas, aspergiu água benta de Lourdes e deixou objetos sagrados em vários cômodos da casa, mas nada parecia ter efeito duradouro. Foi durante uma das visitas posteriores do padre McKenna que a verdadeira natureza da entidade se revelou completamente. O que quer que estivesse assombrando a casa dos Smurl não era apenas um espírito perdido ou confuso. Era algo genuinamente demoníaco. Algo que deliberadamente escolhia atormentar aquela família. Janet começou a ter experiências que iam muito além de simples assustadores. Ela relatou ter sido fisicamente agredida por este espírito maligno de maneiras que não poderia descrever publicamente sem extremo constrangimento. Eram ataques de natureza sexual, violações por uma entidade invisível que a deixavam traumatizada e humilhada. Essas experiências eram acompanhadas por sensações de paralisia total. Janet ficava completamente imobilizada, incapaz de se mover ou gritar enquanto era atacada. Podia apenas sofrer em silêncio até que a entidade finalmente a liberasse. Jack também relatou experiências similares, embora inicialmente hesitasse em compartilhá-las devido ao estigma e ao constrangimento.
Ele descreveu ser fisicamente dominado por uma força invisível e violado de maneiras que desafiavam a explicação física. Eram experiências profundamente traumatizantes que o deixaram questionando sua própria sanidade. A presença demoníaca começou a se comunicar de formas mais diretas. Vozes eram ouvidas pela casa, não eram apenas sussurros vagos, mas frases claras e ameaçadoras. As vozes eram múltiplas, às vezes masculinas, às vezes femininas, falando em tons zombeteiros e cruéis. "Vocês nunca sairão daqui", dizia uma voz grave e gutural. "Esta casa é nossa. Vocês nos pertencem agora." As vozes frequentemente blasfemavam, proferindo profanidades e ofensas contra a fé católica da família, zombavam de suas orações, riam quando tentavam recitar o Pai Nosso ou a Ave Maria. Era claro que a entidade não era apenas hostil, mas especificamente antirreligiosa. Símbolos religiosos na casa começaram a ser alvos específicos. Crucifixos eram virados de cabeça para baixo ou jogados no chão. Imagens de santos eram encontradas com os rostos arranhados ou completamente destruídas. A Bíblia da família era repetidamente jogada de prateleiras ou encontrada aberta em páginas específicas do Apocalipse. Janet, em particular, tornou-se alvo intenso do demônio. Ela começou a apresentar sinais clássicos de possessão demoníaca, embora não chegasse a uma possessão completa. Tinha lapsos de memória, acordava em lugares da casa sem saber como havia chegado lá. Às vezes falava em línguas que não conhecia ou com uma voz que não era a sua, mais grave, mais áspera, cheia de ódio. Durante um desses episódios, Janet, em estado de semiconsciência, começou a gritar obscenidades e blasfêmias que eram completamente alheias ao seu caráter normalmente gentil e devoto. Sua expressão facial mudava, tornando-se distorcida e cheia de malícia. Jack tinha literalmente que segurá-la para impedi-la de se machucar durante esses episódios. A história da família Smore permaneceu relativamente privada por vários anos enquanto tentavam lidar com a situação discretamente. No entanto, em 1986, a situação se tornou insustentável e eles decidiram buscar ajuda pública, o que levou a mídia a descobrir sua história. Jornais locais começaram a noticiar o caso, inicialmente com ceticismo. "Família afirma estar sendo atormentada por demônios" era o tipo de manchete que aparecia, com um tom implícito de dúvida. Mas à medida que mais detalhes emergiam e mais testemunhas corroboravam aspectos da história, a cobertura se tornou mais séria. O jornal The Times Leader de Wilkes-Barre enviou repórteres para investigar. Eles entrevistaram não apenas a família Smore, mas também vizinhos, membros do clero e até céticos que haviam visitado a casa. O que encontraram foi surpreendentemente consistente. Múltiplas testemunhas independentes relatando fenômenos inexplicáveis. Um repórter passou uma noite na casa como parte de sua investigação. Ele entrou como cético declarado, convencido de que encontraria explicações racionais para tudo. Saiu da casa pálido e visivelmente abalado, recusando-se inicialmente a discutir o que havia testemunhado. Quando finalmente falou, relatou ter visto sombras se movendo independentemente, ter sentido quedas bruscas de temperatura e ouvido vozes que não podiam ter vindo de nenhuma fonte humana na casa. A história rapidamente se espalhou para além da mídia local. Redes de televisão nacionais começaram a cobrir o caso. Programas de TV sobre o paranormal convidaram a família Smore para contar sua história. Jack e Janet, relutantes inicialmente devido à privacidade e ao estigma, finalmente concordaram em falar publicamente, esperando que a exposição pudesse trazer ajuda real. A cobertura midiática trouxe atenção indesejada de múltiplas direções. Curiosos mórbidos começaram a aparecer na Chase Street, tirando fotos da casa e tentando espiar pelas janelas. A família teve de lidar não apenas com uma assombração, mas também com uma invasão de privacidade. Céticos e debunkers também apareceram, determinados a provar que tudo era fraude ou engano. Alguns alegavam que a família estava criando o hoax para ganhar fama ou dinheiro. Outros alegavam que havia explicações naturais que estavam sendo ignoradas. Essas acusações causavam dor adicional à família, que já estava traumatizada e desesperada. No entanto, a atenção da mídia também trouxe algo positivo. Conectou a família Smore com Ed e Lorraine Warren, os famosos investigadores paranormais que já haviam trabalhado em casos similares, inclusive a casa de Amityville.
Ed e Lorraine Warren eram, na época, os mais renomados investigadores de fenômenos paranormais nos Estados Unidos. Ed era um demonologista autodidata, enquanto Lorraine era uma médium clarividente. Juntos haviam investigado milhares de casos de supostas assombrações e possessões demoníacas. Quando os Warren ouviram sobre o caso Smurl através da cobertura da mídia, imediatamente reconheceram os sinais clássicos de infestação demoníaca. Eles contataram a família e ofereceram sua ajuda sem custo, motivados genuinamente pelo desejo de ajudar e pela crença de que se tratava de um caso autêntico de atividade demoníaca. A primeira visita dos Warren a Chase Street foi reveladora. Lorraine, com suas habilidades mediúnicas, imediatamente sentiu a presença maligna assim que cruzou a soleira da porta. Ela descreveu a sensação como ser mergulhada em água gelada e contaminada, uma impressão física de malevolência que a fez querer recuar. Durante a investigação inicial, Lorraine entrou em um leve transe mediúnico, permitindo-se estar receptiva às energias presentes na casa. O que ela percebeu a perturbou profundamente. Ela afirmou ter visto claramente a presença demoníaca, não apenas uma, mas múltiplas entidades infernais que haviam feito da casa sua fortaleza. Segundo Lorraine, a entidade primária era extremamente poderosa, provavelmente um demônio de alta hierarquia na classificação demonológica. Havia também entidades menores, espíritos malignos que serviam ao demônio principal. Todos estavam focados em destruir a família Smurl, física, emocional e espiritualmente. Ed conduziu a investigação mais técnica. Ele instalou equipamentos de gravação de áudio e vídeo em vários pontos da casa, esperando capturar evidências objetivas dos fenômenos. Usou câmeras sensíveis ao infravermelho, gravadores de EMF, campo eletromagnético e termômetros para detectar as anomalias de temperatura que frequentemente acompanhavam manifestações paranormais. Durante as várias noites que os Warren passaram na casa, registraram atividade intensa e perigosa. Gravadores capturaram vozes que não correspondiam a nenhum membro da família. Vozes masculinas graves e ameaçadoras, às vezes falando em latim arcaico, outras vezes em línguas que não puderam ser identificadas. As câmeras infravermelha capturaram anomalias visuais. Massas de energia escura se movendo através dos cômodos, concentrações de frio que apareciam como manchas escuras nas imagens térmicas. Em uma ocasião, uma das câmeras capturou o que parecia ser uma figura humanoide se materializando brevemente antes de desaparecer. Os medidores de EMF apresentavam leituras erráticas na casa. Em certos pontos, especialmente no quarto principal e no porão, os níveis de campo eletromagnético disparavam sem explicação, sugerindo a presença de energias não convencionais. Ed Warren, com sua experiência em demonologia, identificou o padrão clássico de infestação demoníaca progredindo para a possível possessão. Ele explicou à família que o demônio seguia um padrão previsível. Primeiro infestava o local, depois oprimia os habitantes através de ataques físicos e psicológicos, e finalmente tentava possuir completamente uma ou mais pessoas. Lorraine teve uma visão particularmente perturbadora durante uma de suas sessões mediúnicas na casa. Ela viu, em sua mente, a origem da infestação. Segundo sua percepção, o terreno onde a casa foi construída tinha uma história sombria. Havia sido palco de violência e morte no passado distante, e essas energias negativas haviam criado uma porta que permitia que entidades demoníacas entrassem em nosso plano de existência. Os Warren documentaram meticulosamente cada aspecto da sua investigação. Tiraram centenas de fotografias, algumas das quais mostravam orbes inexplicáveis, névoas estranhas e até mesmo o que pareciam ser rostos formados por sombras e luz. Embora céticos pudessem argumentar que essas imagens eram defeitos fotográficos ou pareidolia, a quantidade e consistência das anomalias eram impressionantes. Durante uma noite particularmente ativa, Ed e Lorraine testemunharam pessoalmente a manifestação da entidade principal. Estavam no quarto principal com Jack e Jeanette quando a temperatura despencou drasticamente. Todos podiam ver sua respiração no ar gelado. As luzes começaram a piscar incontrolavelmente. Então, uma sombra começou a se formar no canto do quarto. Não era gradual, era como se a escuridão estivesse sendo concentrada, tornando-se mais densa e sólida. A figura que emergiu era humanoide, mas claramente não humana.
Era alta demais, com proporções erradas e irradiava uma malevolência palpável. Lorraine começou imediatamente a rezar em voz alta, segurando o seu rosário firmemente. Ed posicionou-se protetivamente entre a figura e a família, invocando o nome de Jesus Cristo e ordenando que o demônio se identificasse e partisse. A resposta foi ajustadora. Uma voz de dentro que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo riu com escárnio. "Vocês não têm poder aqui", disse a voz. "Esta casa é minha. Estas almas são minhas." Ed continuou suas orações e comandos, recusando-se a ser intimidado. A entidade reagiu violentamente. Objetos começaram a voar pelo quarto, livros, fotografias, um abajur que se despedaçou contra a parede. Jack foi empurrado brutalmente, caindo de costas na cama. Lorraine manteve suas orações, seu rosário brilhando estranhamente na escuridão do quarto. Ela afirmou que podia haver anjos ao redor deles, proteção divina que mantinha o demônio de os atacar completamente. Após o que pareceram horas, mas foram apenas minutos, a entidade finalmente recuou, dissipando-se gradualmente. O quarto voltou ao normal. A temperatura subiu, as luzes pararam de piscar. Os objetos cessaram seu movimento violento. Com a documentação extensa fornecida pelos Warren e a seriedade óbvia do caso, a Igreja Católica foi oficialmente contatada para intervenção. Ed e Lorraine usaram seus contatos dentro da igreja para garantir que o caso recebesse a devida atenção. O bispo da diocese de Scranton foi informado da situação. Inicialmente, houve hesitação. A Igreja Católica é notoriamente cautelosa sobre declarar casos oficiais de possessão ou infestação demoníaca, temendo histeria ou fraude. No entanto, a evidência apresentada era convincente demais para ser ignorada. Uma equipe de investigação eclesiástica foi enviada a Casas Merle. Esta equipe incluía padres experientes, um psicólogo para avaliar a saúde mental da família e até um investigador cético cuja função era encontrar explicações naturais para os fenômenos. A investigação da igreja foi meticulosa e levou várias semanas. Cada membro da família foi entrevistado extensivamente. Avaliações psicológicas foram realizadas para descartar doença mental ou comportamento fraudulento. A casa foi inspecionada por engenheiros e especialistas em construção para eliminar causas estruturais para os sons e movimentos. O psicólogo que avaliou a família concluiu que todos estavam mentalmente sãos e não apresentavam sinais de delírio ou psicose. Eles estavam traumatizados, certamente, mas suas experiências não podiam ser atribuídas à doença mental. Além disso, o número de testemunhas independentes tornava impossível que isto fosse uma alucinação compartilhada. Os especialistas em construção encontraram uma casa antiga e bem construída, mas sem defeitos estruturais que pudessem explicar os fenômenos. Não havia canos que pudessem criar os sons relatados, não havia correntes de ar que pudessem mover objetos, não havia falhas elétricas que explicassem as anomalias com a luz e os aparelhos. Após análise cuidadosa, a equipe eclesiástica concluiu que o caso era genuíno. Havia evidência suficiente de atividade demoníaca para justificar um exorcismo formal. A autorização para realizar um exorcismo formal foi concedida pela diocese. Um exorcista experiente foi designado, um padre que havia realizado vários exorcismos ao longo de sua carreira e estava familiarizado com os perigos e desafios envolvidos. Por questões de privacidade e segurança, o nome do exorcista nunca foi revelado publicamente. Era um homem idoso, com décadas de experiência ministerial, e havia sido treinado especificamente em ritual Liromanum, o ritual oficial de exorcismo da Igreja Católica. Ed e Lorraine Warren permaneceram envolvidos, oferecendo suporte e documentação. A família foi instruída sobre o que esperar. O exorcista foi honesto sobre o fato de que os exorcismos frequentemente provocam reações violentas das entidades demoníacas antes que elas sejam expulsas. O ritual foi realizado em múltiplas sessões ao longo de várias semanas. Não seria um único evento, mas um processo prolongado de confronto espiritual.
Na primeira sessão, o exorcista começou com orações preparatórias e bênçãos. Ele estabeleceu proteções espirituais ao redor da família e dos outros presentes. Cada pessoa recebeu um rosário abençoado e foi instruída a rezar continuamente durante o ritual. Quando o exorcista começou as orações formais de exorcismo, comandando em latim que qualquer espírito maligno presente se manifestasse e se identificasse, a reação foi imediata e aterrorizante. A casa inteira começou a tremer, como se estivesse no epicentro de um terremoto. Objetos voavam de prateleiras em todos os cômodos simultaneamente. O som de rugidos animalescos ecoava pelas paredes, tão alto que os vizinhos do lado de fora podiam ouvir. Janet começou a se contorcer, seu corpo convulsionando violentamente. Seus olhos reviraram, mostrando apenas o branco, e sua voz mudou para algo grave e inumano. Através de seus lábios, a entidade demoníaca falava, blasfemando e ameaçando todos os presentes. "Ela é minha!" rugiu a voz através de Janet. "Todos eles são meus! Vocês não podem me expulsar! Este é meu território!" O exorcista não vacilou. Continuou suas orações com voz firme e autoritária, aspergindo água benta e fazendo o sinal da cruz sobre Janet. Jack segurava sua esposa, tentando mantê-la segura, enquanto seu corpo se debatia com força sobrenatural. As luzes da casa piscavam violentamente, depois se apagavam completamente, deixando todos na escuridão. Mas o exorcista continuava, sua voz ecoando no escuro, recitando as poderosas orações de expulsão. Subitamente, Janet gritou, um grito de dor e libertação, e seu corpo relaxou. Ela caiu nos braços de Jack, exausta, mas consciente. A entidade havia recuado temporariamente, mas o exorcista sabia que esta era apenas a primeira batalha. O demônio não desistiria facilmente. Sessões adicionais seriam. Após o primeiro exorcismo, esperava-se que a atividade paranormal diminuísse. Em vez disso, aconteceu exatamente o oposto. A entidade retornou com fúria multiplicada, como se tivesse sido provocada para uma guerra total. Os dias seguintes ao primeiro ritual foram os piores que a família já havia experimentado. A violência dos ataques alcançou níveis nunca vistos antes. Objetos não apenas se moviam, eram arremessados com força suficiente para causar danos sérios. Uma faca de cozinha voou através do ar, cravando-se na parede a centímetros da cabeça de Don. O espelho pesado caiu inexplicavelmente, despedaçando-se no chão onde Heather havia estado momentos antes. Parecia que a entidade estava tentando ativamente machucar ou até matar membros da família. As manifestações visuais se tornaram mais frequentes e mais aterrorizantes. A sombra humanoide aparecia agora em plena luz do dia, não mais restrita à escuridão. Múltiplas figuras eram vistas simultaneamente, sombras que se moviam pelos corredores, silhuetas que apareciam nas janelas, formas que se materializavam brevemente antes de desaparecer. Durante a noite, a situação era ainda pior. A família mal conseguia dormir. Quando tentavam, eram acordados por ataques físicos, puxões, empurrões, arranhões. Jack acordava com marcas profundas de garras em suas costas. Janet tinha hematomas que apareciam da noite para o dia, formando padrões que pareciam deliberados, quase como símbolos. O aspecto mais perturbador era a sensação constante de estar sendo observado. Não importava onde estivessem na casa, sempre havia a presença opressiva de múltiplos olhos invisíveis fixados neles. Era psicologicamente exaustivo, um tormento constante que não permitia nenhum momento de paz. As crianças estavam em estado de trauma constante.
Elas se recusavam a dormir em seus próprios quartos, todas se amontoando no quarto dos pais para segurança, embora esse quarto não fosse realmente mais seguro que qualquer outro. Shannon começou a ter pesadelos tão vívidos e aterrorizantes que acordava gritando, incapaz de ser consolada por horas. Ela falava do homem sombrio que a visitava em seus sonhos e prometer fazer coisas terríveis com ela e sua família. Karen desenvolveu um mutismo seletivo, recusando-se a falar, exceto em sussurros e apenas quando absolutamente necessário. Ela desenhava obsessivamente, e seus desenhos eram perturbadores. Figuras sombrias com olhos vermelhos, casas em chamas, pessoas sendo machucadas por entidades monstruosas. Jack e Janet estavam à beira do colapso. A falta de sono, o estresse constante e o sentimento de impotência estavam destruindo não apenas sua saúde física e mental, mas também seu relacionamento. Brigavam com mais frequência, ambos traumatizados demais para se apoiarem adequadamente um ao outro. O exorcista retornou para sessões adicionais, determinada a libertar a família. Cada sessão era uma batalha espiritual intensa, que deixava todos os participantes física e emocionalmente exaustos. Durante o segundo exorcismo, a entidade manifestou-se através de Jack desta vez. Seu corpo enrijeceu, seus músculos se contraindo de formas impossíveis. Sua voz, normalmente suave e amigável, tornou-se gutural e ameaçadora. O demônio, falando através de Jack, revelou informações que não poderia ter conhecido. Segredos pessoais sobre o exorcista, detalhes íntimos sobre outros membros da família, eventos do passado que nunca haviam sido discutidos. Era uma demonstração clássica de conhecimento preternatural, uma das marcas de genuína possessão demoníaca. Eu conheço seus pecados, padre. Sou um boa voz através de Jack. Eu sei o que você fez quando tinha 17 anos. Eu sei sobre a mentira que você disse, sobre a promessa que quebrou. Você acha que pode me expulsar? Você é tão imperfeito quanto qualquer um deles. O exorcista, embora visivelmente abalado pelo conhecimento impossível da entidade, manteve sua compostura. Continuou suas orações, invocando a autoridade de Cristo e o poder do Espírito Santo. A luta espiritual se intensificou. Jack começou a meditar. Seu corpo literalmente se ergueu alguns centímetros do chão, desafiando a gravidade. Testemunhas presentes ficaram horrorizadas, mas o exorcista intensificou suas orações, aspergindo água benta sobre Jack. Quando a água benta tocava sua pele, parecia queimar. Jack gritava de dor, embora não houvesse marcas físicas. Era como se a água benta causasse tormento à entidade que temporariamente controlava seu corpo. Após horas de ritual, Jack finalmente voltou a si mesmo, caindo no chão completamente exausto. O exorcista explicou que o demônio estava enfraquecendo, mas ainda não havia sido completamente expulso. Uma terceira sessão foi agendada, desta vez com reforços. Vários padres adicionais foram convocados para assistir e adicionar suas orações ao ritual. Os Warren continuavam presentes, documentando tudo e oferecendo suporte espiritual. Esta última sessão seria a mais intensa de todas. O exorcista estava determinado a expulsar a entidade permanentemente e o demônio lutaria com toda a sua força maligna. A sessão final de exorcismo foi marcada para uma noite de lua nova, tradicionalmente considerada um momento de poder espiritual máximo, tanto para forças benévolas quanto malignas. A casa foi preparada meticulosamente. Crucifixos foram colocados em cada cômodo. Água benta foi aspergida em todas as soleiras e velas abençoadas foram acesas em locais estratégicos. A família foi instruída a jejuar e rezar nas horas anteriores ao ritual. Amigos e membros da paróquia formaram correntes de oração, intercedendo à distância pela libertação da família Smore. Quando o exorcista e sua equipe de padres chegaram, a atmosfera na casa já estava eletricamente carregada.
Lorraine Warren, com sua sensibilidade mediúnica, podia sentir a entidade se preparando para a batalha final. O ritual começou ao anoitecer. Os padres formaram um círculo ao redor da família, cada um segurando um crucifixo e recitando orações protetoras. O exorcista principal começou as invocações formais, sua voz ecoando na casa através da casa. A resposta da entidade foi imediata e violenta. Todas as portas da casa bateram simultaneamente com força explosiva. As janelas tremeram em seus caixilhos. O som de rugidos animalescos preencheu o ar tão alto que os vizinhos mais uma vez puderam ouvir do lado de fora. Desta vez, a entidade não se manifestou através de um único membro da família. Ela atacou todos simultaneamente. Jack, Janet e até as crianças começaram a mostrar sinais de influência demoníaca. Seus corpos tremiam, suas vozes mudavam, seus olhos pareciam vidrados e sem foco. O exorcista intensificou suas orações, comandando com autoridade crescente que o demônio se identificasse completamente. Após intensa pressão espiritual, a entidade finalmente revelou seu nome. Um nome demoníaco que o exorcista reconheceu da demonologia medieval, confirmando que estavam lidando com um demônio poderoso de alta hierarquia. A batalha que se seguiu duraria horas. Os padres rezavam incessantemente, suas vozes se unindo em um coro poderoso de oração e comando. Eles invocavam santos, arcanjos e especialmente São Vital, o guerreiro celestial conhecido por expulsar demônios. A casa parecia estar se despedaçando. Objetos voavam em todas as direções. As paredes tremiam, rachavam. A temperatura alternava entre frio glacial e calor abrasador. As luzes piscavam de forma estroboscópica, criando uma atmosfera ainda mais caótica e aterrorizante. Num momento particularmente intenso, a entidade manifestou-se visualmente para todos os presentes. Não era mais apenas uma sombra. Era uma forma grotesca e monstruosa que desafiava a descrição. Lorraine Warren descreveria mais tarde como pura malevolência dada forma visual, algo que nenhuma mente humana deveria ter que testemunhar. O exorcista, segurando seu crucifixo alto, confrontou a manifestação diretamente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu comando você a deixar esta casa e esta família. Você não tem poder aqui. Você não tem direito sobre essas almas. Eu o expulso de volta ao abismo de onde você veio. As palavras do exorcista ecoaram com autoridade espiritual. A entidade rugiu em resposta. Um som de raiva e agonia combinados. A forma monstruosa começou a se desfazer, fragmentando-se como fumaça em um vento forte. Subitamente, Janet gritou. Um grito que parecia vir das profundezas do seu ser. Seu corpo arqueou, seguiu lentamente. Depois, caiu inerto. Jack e as crianças quase simultaneamente também relaxaram, como se cordas invisíveis os que os mantinha densos tivessem sido cortadas. Então, um silêncio. Um silêncio profundo e total, que contrastava drasticamente com o caos dos momentos anteriores. A temperatura da casa normalizou-se. As luzes pararam de piscar. Os objetos cessaram seu movimento violento. O exorcista exausto, mas triunfante, fez o sinal da cruz final. Está consumado. A entidade foi expulsa. Por alguns dias maravilhosos após o exorcismo final, a família Smurl experimentou paz genuína pela primeira vez em anos. O silêncio voltou à casa. Não o silêncio opressivo e ameaçador que haviam conhecido, mas um silêncio normal, até mesmo reconfortante. As crianças começaram a sorrir novamente. Shannon voltou a falar normalmente. Karen desenhou sua primeira imagem feliz em meses, uma casa com flores e um sol brilhante. Jack e Janet se abraçaram e choraram lágrimas de alívio, acreditando que finalmente estavam livres. A família começou a fazer planos para o futuro. Talvez pudessem decorar a casa novamente, substituir os objetos quebrados durante os ataques, começar de novo com esperança renovada. Eles convidaram amigos para jantar,
algo que não ousavam fazer há anos, orgulhosos de mostrar que sua casa era novamente um lar normal. Mas a paz duraria apenas uma semana. Foi Janet quem primeiro percebeu que algo estava errado. Ela estava na cozinha, lavando louça, quando sentiu aquele frio familiar descendo por sua espinha. A temperatura da sala caiu perceptivelmente. Ela parou, prato ainda na mão, com medo de se virar. Quando finalmente reuniu coragem para olhar, viu a sombra no canto da cozinha. Menor que antes, menos definida, mas inegavelmente lá. A entidade havia retornado. Naquela noite, os sons começaram novamente. Passos no sótão, batidas nas paredes. Eram mais suaves que antes, quase hesitantes, como se a entidade estivesse testando suas defesas. Mas gradualmente, noite após noite, a atividade crescia em intensidade. Jack contatou imediatamente o exorcista, que ficou profundamente preocupado. Exorcismos bem-sucedidos geralmente resultavam em libertação permanente. O retorno da entidade sugeria algo mais complexo. Talvez múltiplas entidades, ou uma ligação particularmente forte com o local ou a família. O exorcista retornou para realizar rituais adicionais, mas desta vez os resultados foram menos eficazes. A entidade resistia com mais sucesso, como se tivesse aprendido com os confrontos anteriores. Os meses seguintes foram uma repetição agonizante do tormento anterior. A família oscilava entre esperança de libertação e desespero absoluto. Mais rituais foram realizados pela igreja. Ed e Lorraine Warren retornaram múltiplas vezes tentando diferentes abordagens. Lorraine sugeriu que talvez o problema não fosse apenas a casa, mas o próprio terreno. Ela acreditava que havia algo na terra sobre a casa que atraía entidades demoníacas, uma espécie de portal ou conexão com reinos infernais. Enquanto a família permanecesse naquele local, estariam em perigo constante. Jack e Janet enfrentaram uma decisão impossível. Haviam investido tudo o que tinham naquela casa. Não tinham recursos financeiros para simplesmente se mudar. Além disso, parte deles se recusava a deixar que o demônio vencesse, se recusava a ser expulso de seu próprio lar. Mas a realidade era inescapável. A situação estava se tornando insustentável. O ponto de ruptura final veio quando a mais nova, Karen, foi hospitalizada após um ataque particularmente violento. Ela tinha marcas físicas inexplicáveis em seu corpo, arranhões profundos que formavam padrões, queimaduras que não podiam ser explicadas por nenhuma fonte natural. Os médicos ficaram perplexos. As lesões eram reais, mas não tinham causa médica identificável. Quando Janet, em desespero, explicou sobre a assombração, alguns médicos demonstraram ceticismo, mas outros, particularmente uma enfermeira que era católica praticante, acreditaram e ofereceram orações e apoio. Ver sua filha mais nova em uma cama de hospital, traumatizada física e psicologicamente por forças que não podia compreender, destruiu as últimas defesas emocionais de Jack e Janet. Eles não podiam mais racionalizar permanecer na casa. Fazer as malas foi uma experiência surreal e aterrorizante. A entidade parecia sentir que estava perdendo sua presa e intensificava seus ataques. Caixas eram derrubadas assim que eram organizadas. Objetos desapareciam e reapareciam em locais estranhos. A família trabalhava rapidamente, desesperados para partir antes que algo pior acontecesse. Na última noite na casa, Jack fez uma caminhada final pelos cômodos. Era uma mistura estranha de nostalgia e horror. Aquela casa tinha sido onde suas filhas deram seus primeiros passos, onde celebraram natais e aniversários, onde construíram memórias de família, mas também era onde haviam experimentado terror inimaginável, onde haviam sido atacados por forças malignas, onde quase perderam tudo. Enquanto estava no quarto principal, agora completamente vazio, Jack sentiu a presença uma última vez. A temperatura caiu, a sombra começou a se formar no canto. Mas desta vez, Jack não sentiu medo, sentiu raiva. "Você não venceu", ele disse em voz alta para a entidade. "Nós estamos partindo, mas não porque você nos expulsou.
Estamos partindo para proteger nossa família. E você vai ficar aqui, aprisionado em esta casa vazia, sem ninguém para atormentar. Quem venceu agora?" A sombra pareceu pulsar como se reagindo às palavras de Jack. Depois, lentamente, dissipou-se. Jack saiu da casa pela última vez, trancando a porta atrás de si. A família entrou no carro carregado com suas posses e partiu, nenhum deles olhando para trás. Ao final, o caso da família Smurn permanece não resolvido e controverso. Não há consenso sobre o que realmente aconteceu naquela casa na Chase Street durante aqueles anos aterrorizantes. As explicações possíveis variam amplamente. Explicação sobrenatural. A família foi genuinamente atormentada por um ou mais demônios. As manifestações eram reais, objetivas e malévolas. O caso representa evidência autêntica de realidades espirituais e infernais que existem além do mundo material que podemos medir e observar cientificamente. Explicação psicológica. A família experimentou uma combinação de fatores naturais mal interpretados, histeria compartilhada e trauma psicológico que se auto-perpetuou. Sobre estresse extremo e com expectativas culturais específicas, interpretaram eventos normais como sobrenaturais. Explicação parapsicológica. Fenômenos genuinamente anômalos ocorreram, mas não eram necessariamente demoníacos no sentido tradicional. Talvez envolvessem energia psíquica projetada inconscientemente pela família Poltergeist, ou talvez espíritos humanos confusos ao invés de demônios, ou fenômenos que simplesmente não compreendemos ainda com nossa ciência atual. A verdade, como frequentemente acontece com fenômenos paranormais alegados, provavelmente permanecerá elusiva. Nós não estávamos lá, não podemos viajar no tempo para testemunhar os eventos diretamente, dependemos de testemunhos, evidências físicas limitadas e ambíguas, e nossa própria avaliação de qual explicação é mais plausível, baseada em nossas crenças existentes sobre a natureza da realidade. O que é indiscutível é que uma família sofreu profundamente. Quer seus tormentadores fossem demônios, doença mental, fenômenos naturais mal compreendidos ou alguma combinação, o sofrimento era real, o medo era real, o trauma era real. O caso da família Smurl continua a fascinar porque toca em questões fundamentais sobre a natureza da realidade. Estamos sozinhos no universo ou existem outras formas de consciência e inteligência, algumas talvez benévolas, outras malévolas? A realidade é puramente material ou há dimensões espirituais que nossa ciência ainda não pode medir? Acredite-se que a família foi assombrada por demônios literais ou por seus próprios medos psicológicos, a história serve como um conto de advertência sombrio. É um lembrete de que o mundo pode ser mais estranho e mais aterrorizante do que gostaríamos de acreditar. É também, paradoxalmente, uma história de